Bom dia, graça e paz seja sobre a tua vida. A graça e a paz do nosso Deus, aquele que tudo faz, que tudo sabe, que tudo pode e está presente em todos os lugares e em todos os momentos. E se buscarmos com fé, Ele estará presente nas nossas vidas. E é isso que eu desejo, é isso que eu espero, é isso que eu profetizo, que Deus está presente nas nossas vidas, na minha, na sua, no seu lar, na vida de seus familiares, trazendo paz, alegria, felicidade, boas realizações, sonhos concretizados, em nome de Jesus, amém? Vamos dar continuidade à nossa leitura do livro de Ruth e hoje vamos ler o capítulo de número 2. Espero que você possa nos acompanhar. Espero também muito que você esteja gostando desse nosso trabalho, dessa nossa oração da manhã que estamos realizando todos os dias, né? Uma oração da manhã através de uma leitura bíblica, uma leitura de forma responsiva. Se você tem uma Bíblia, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Se você não tem problema, fica com a gente, nos acompanha também. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, dá o seu like, faz o seu comentário e compartilha, que isso vai nos ajudar muito, tá bom? Muito obrigada. Vamos lá para o nosso capítulo de número 2 do livro de Ruth. Gente, esse livro é um livro assim que eu amo muito, gosto muito, já li algumas vezes e gosto de ler, porque assim, a Bíblia, quanto mais você lê, mais conhecimento você adquire, mais entendimento você adquire. Porque às vezes, tem muitas vezes que a gente lê um versículo ou outro e não entende direito. Você volta lá, lê de novo e o entendimento fica mais claro. E quando a gente ora? Quando a gente ora é muito melhor. Então, eu gosto sempre de orar. Quando eu leio e não entendo muito bem o que eu li, eu oro a Deus e peço esse entendimento. Aí vai clareando. Faça isso também se acontece isso com você, de às vezes você lê e não entender direito, tá bom? Então, o livro de Ruth, no capítulo de número 2, tem como título o seguinte: Ruth respiga os campos de Boaz. Você sabe o que é respiga? Então, vamos ler aqui, vamos acompanhar para você entender o que é respiga. Versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ele disse: Vai, minha filha. Ela foi e chegou ao campo, onde apanhava espigas atrás dos segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhes eles: O Senhor te abençoe. Gente, só para lembrar aqui, Elimeleque era o marido de Noemi, que faleceu. Depois perguntou Boaz, a seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhes o servo: Esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre
os feixes atrás dos segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. O versículo de número 8 tem como subtítulo: Boaz protege Ruth. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás atrás delas. Não dei ordens aos moços que não te molestes. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazeis caso de mim, sendo eu estrangeira? Gente, aqui eu não usei o ponto de interrogação e ficou meio sem sentido. Ele fala o seguinte aqui, no versículo de número 9: Os teus olhos estarão atentos estarão atentos no campo que cegarem, e irás atrás delas. Não dei ordens aos moços que não te molestasse. Então, quando ele fala não se molestasse, ele deu uma interrogação, que ele está falando para ela, perguntou, ele está perguntando para ela: eu não dei ordem para que eles deixassem você trabalhar direitinho e não mexesse com você, não te impedisse de nada, né? Foi esse o sentido. Então, foi porque ele fez isso, né? Pediu, ele ordenou, porque ele era o dono, né? Ele, naquele tempo não tinha negócio de pedir para o empregado, não, era dizer mesmo, era dar ordem mesmo. Não moleste ela, deixa ela pegar, se ela passar um pouquinho, não mexa com ela. Foi isso que aconteceu. Repete para mim o versículo de número 10 para eu dar continuidade. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem sei contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. À hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre os feixes deixe-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Em algumas versões, gente, disse assim, para eles deixarem cair, né? Sem demonstrar que estava fazendo aquilo. Simplesmente ele vai mexer naquilo lá e aqui acolá soltasse uma para cair, né? E ela juntar.
Qual era a intenção de Boaz? Ajudar a esposa do primo que tinha falecido, né, a viúva, porque naquele tempo o povo tinha esse respeito pelas viúvas e os órfãos, e eles protegiam. E sendo Boaz um homem rico, um homem de muita condição, ele quis ajudar. Ele viu a disposição de Ruth, viu o interesse dela em trabalhar para sobreviver e para sustentar a sogra, coisa que nos dias de hoje, infelizmente, não existe. Infelizmente, né? Então, Boaz, vendo aquela disposição dela, né, se interessou em ajudar, mas não quis demonstrar aquela ajuda para, talvez, se ele demonstrasse, houvesse certos comentários, não sei, né? De repente podia ser isso. Então, ele disse aos segadores que ia na frente, que aqui e acolá soltasse uma espigazinha, deixasse cair, né? De leve, assim, sutilmente, para ela que vinha atrás juntar. Versículo de número 6, né? 17. Não, 16 ou 17, né? Tá. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. Gente, não sei o que é efa, mas eu acho que eu vou dar uma pesquisadinha para eu ter uma ideia nos dias de hoje, né? Com a medida de hoje, o que foi isso? Quanto foi de cevada que ela juntou, né? Deve ter sido bastante coisa. 18. Tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu, e relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse demais Noemi: esse homem é nosso parente, chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Aí veja bem, gente, quando Ruth foi para o campo, né, respigar, ela não foi direcionada, ela não foi dela chegar e ir para o campo de Boaz. Noemi sabia que tinha esse parente do marido com condições, né? Mas ela não disse, vamos procurar o parente do meu marido, né? O nosso parente, que ele tem condição, vamos pedir ajuda para ele. Não, ela chegou lá, ficou tranquila, com certeza orando, né? E Ruth, ela na época que casou com o filho de Noemi, ela tinha outros deuses, como chamavam na época, outras crenças. Então ela não servia ao nosso Deus, ao Deus de Noemi. Então, com certeza, ela não deve também ter orado assim, pedindo essa direção, até porque ela nem sabia dessa ligação, dessa parentela entre eles. Então, foi a mão de Deus para ver o quanto Deus age com os dele, com os escolhidos dele, né? Porque Deus nos escolhe primeiro, tá? Muitas vezes a gente nem enxerga e nem escolhe a Deus assim, mas ele, quando ele tem um propósito na minha vida, na sua vida, ele faz isso. E foi isso que aconteceu. Ele direcionou Ruth ao campo de Boaz e fez maravilhas na vida dela. Vamos continuar a leitura. Continuou Ruth, a moabita. Também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabe toda a cega que tenho. E disse Noemi, a sua nora, Ruth, melhor é, filha minha, que saias com as suas
moças, para que noutro campo não te encontre, vai lá, continua, número de 23. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Mas não para por aqui, gente. Amanhã, a nossa oração da manhã, iremos fazer a leitura do capítulo de número 3 e você vai ver o que aconteceu. Os conselhos que Noemi deu à sua nora e ela seguiu direitinho, fazendo o que a sogra pediu. E a vida delas mudaram assim grandemente. É claro que com a mão do nosso Deus sobre tudo e na frente de tudo, certo? Espero que você tenha gostado dessa leitura e que continue conosco amanhã, tá bom? Que a presença de Deus esteja na sua vida, na vida da sua família e nos seus projetos. Entregue nas mãos do Senhor o teu coração, a tua vida, o teu destino, os teus alvos, os teus objetivos. Entrega na mão do Senhor, porque não tem coisa melhor de que ter tudo nas mãos do Mestre. Que quando entregamos a Ele a nossa vida e em oração pedimos, Senhor, fica comigo, Ele fica e Ele nos direciona. Amém? A paz e a graça do Senhor fiquem contigo e que esse final de semana seja de luz, seja de bênção, seja de boas realizações na sua e na minha vida. Em nome de Jesus. Amém?